Quarto caso, equações que envolvem soma e ou diferenças, né, de módulos de várias funções, né? Como esse aqui, ó, tem um módulo de 3x menos 9, um módulo de 2x mais 12 igual a 6x. Como proceder para resolver equações como essa? Bom, isso aqui devagarzinho para a gente entender, que vai dar um trabalhinho a mais, mas é bem tranquilo. O que você vai ter que fazer aqui, inicialmente, o passo 1, é passar tudo para o primeiro membro. Deixa tudo no primeiro membro, no segundo membro deixa apenas o zero. Vamos fazer isso? Bom, então a gente vai obter o seguinte: módulo de 3x menos 9 mais módulo de 2x mais 12 menos 6x igual a zero, tá? Então, a primeira providência é passar tudo para o primeiro membro. Bom, a providência 2 agora, pessoal, a providência 2 é você estudar o sinal das funções que estão dentro do módulo. Vou estudar o sinal das funções que estão dentro do módulo, tá? Então, vou estudar o sinal da função que está dentro do primeiro módulo, que eu vou chamar de f de x, por exemplo. E a função aqui do segundo módulo eu vou chamar de g de x. Vou estudar o sinal de cada uma dessas funções. Estudar o sinal, primeira providência, é determinar as raízes. Vamos fazer isso então, ó. 3x menos 9 igual a zero, significa 3x igual a 9, ou seja, x igual a 3. O que mais eu devo fazer na intenção de estudar o sinal da função f? É um esboço gráfico. Um esboço gráfico. Bom, o esboço gráfico vai ser mais ou menos o seguinte. Aqui está o eixo x. O gráfico da função f é uma reta, porque a função é do primeiro grau. A reta é crescente, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x, olha, no ponto de abscissa 3. Aqui você vai colocar um sinal de mais, aqui você vai colocar um sinal de mais, aqui você vai colocar um sinal de menos. Muito bem. Bom, aqui está o estudo do sinal da primeira função, da função f. Agora eu vou estudar o sinal da função g, Então, igual a zero, 2x mais 12 igual a zero, 2x igual a menos 12 e x é igual a menos 6. Um esboço gráfico. O gráfico da função g, também é uma reta crescente, né? É uma reta porque é a função do primeiro grau, é crescente porque o parâmetro a é 2, é positivo. Então, olha, aqui você vai colocar o menos 6, aqui um sinalzinho de mais, um sinal de mais e um sinal de menos. Então, não vamos nos perder, hein? O que eu devo fazer, como eu devo proceder para resolver equações modulares como essa? Primeira providência, passa tudo para o primeiro membro. Passei tudo para o primeiro membro, deixa no segundo membro apenas o zero. Bom, depois você deve estudar o sinal das funções que estão dentro do módulo. Então, a função que está dentro do primeiro módulo aqui é o 3x menos 9, fiz o estudo do sinal. A função que está dentro do segundo módulo é 2x mais 12, fiz o estudo do sinal. Tranquilo? Bom, o passo seguinte, pessoal, é você montar aqui o que eu chamo de quadro auxiliar. É montar o quadro auxiliar. Como a gente vai proceder para montar esse quadro auxiliar? Bem como a gente fez numa das aulas anteriores aí, pessoal. Inicialmente, você vai dar tantos traços verticais, quantas são as raízes diferentes que você achou aqui no estudo do sinal. Eu achei duas raízes diferentes, então eu vou dar aqui 2 traços verticais. Eu vou escrever assim, ó. Um traço vertical, 2 traços verticais. Que mais? Disponha as raízes em ordem crescente. Aqui você vai colocar o menos 6 e aqui o 3. Menos 6 e 3. Bom, na primeira linha desse quadro auxiliar, você vai considerar o primeiro módulo. Então, devagarzinho para a gente entender. Na primeira linha eu vou considerar o primeiro módulo. Então, vamos lá, aqui. Pronto. Então, na primeira linha do quadro auxiliar, eu vou considerar o primeiro módulo, que é módulo de 3x menos 9. Módulo de 3x menos 9. O que o estudo do sinal da função f, diz pra gente? Diz pra gente que se x for menor do que 3, o f de x é negativo e, portanto, 3x menos 9 é negativo. Sendo 3x menos 9 negativo, o módulo dele é o oposto dele. É menos 3x mais 9. Então, aqui está o 3, tá vendo? Ó? Então, 3. Se x é menor do que 3, o módulo de 3x menos 9 é menos 3x mais 9. Aqui você coloca menos 3x mais 9. E aqui também você coloca menos 3x mais 9.
Pronto. Agora, se x é maior do que 3, a função f é positiva, ou seja, o 3x menos 9 é positivo. E, portanto, o seu módulo é ele mesmo. Então, aqui vai ficar 3x menos 9. 3x menos 9. Pronto, pronto. Dispus aí, na primeira linha do quadro auxiliar, né, considerei o primeiro módulo. Na segunda linha, o segundo módulo. Então, vamos lá. Na segunda linha, eu vou considerar o segundo módulo, que é o módulo de 2x mais 12. Módulo de 2x mais 12. Agora você vai olhar para o estudo do sinal da função h. O que que diz? Para x menor do que menos 6, se x é menor do que menos 6, a função g é negativa e portanto, 2x mais 12 é negativo. Dessa forma, o seu módulo vai ser menos 2x menos 12. Então, para x menor que menos 6, o módulo de 2x mais 12 vai ser menos 2x menos 12. E pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que para x maior que menos 6, o módulo de 2x mais 12 vai ser o próprio 2x mais 12. 2x mais 12 e aqui 2x mais 12. Excelente. Na terceira linha, pessoal, na terceira linha aqui do quadro auxiliar, o que você deve fazer? Você deve considerar a parcela menos 6x, que não tem módulo, né? Você vai considerar a parcela menos 6x, que não tem módulo. Então, vai ficar menos 6x em tudo aqui, ó. Menos 6x e menos 6x. Muito bem, muito bem. Bom, agora, aqui na quarta linha, é trabalhoso, mas não é difícil, pessoal. Aqui na quarta linha, você deve somar todas essas parcelas, né? Olha, porque eu devo... a equação é a soma do primeiro módulo com a soma do segundo módulo com a soma de menos 6. Então, eu devo somar essas parcelas. Então, me ajude aí. Olha só, aqui vai ficar menos 3x, menos 2x, menos 5x, menos 5x, menos 6x, vai dar menos 11x. Menos 11x. E agora, 9 menos 12 vai dar quanto? Menos 3, né? 9 menos 12, menos 3. Excelente! Somei. Agora aqui, novamente, vou somar. Menos 3x mais 2x vai dar menos x. Menos x, menos 6x, menos 7x. Menos 7x. E agora, 9 mais 12, 21. Mais 21. E aqui também somando, ó, 3x mais 2x dá 5x. 5x menos 6x, menos x. E menos 9 mais 12 mais 3. Mais 3. Pronto, pronto, pronto. O que eu devo fazer agora, pessoal? O que eu devo fazer agora? Você deve pegar cada uma dessas parcelas aqui agora, tá vendo? E igualar a zero. Porque não tem o primeiro membro da nossa equação já foi considerado aqui, ó, o primeiro membro. O que eu devo fazer? Pegar cada uma dessas parcelas e igualar a zero. Então, vamos lá. Menos 11x, menos 11x, menos 3 igual a zero. Significa menos 11x igual a 3 e, portanto, x igual a menos 3 sobre 11. Menos 3 sobre 11. Agora vem aquela pergunta de seleção. Menos 3 sobre 11 vai ser solução da nossa equação? Não vai, pessoal. Por quê? Porque essa sentença aqui, olha, menos 11x menos 3, é válida para os x que são menores ou iguais do que menos 6. Menores ou iguais do que menos 6. O menos 3 sobre 11 é aproximadamente menos 0,3. É aproximado, menos 0,3. O menos 0,3 não é menor ou igual do que menos 6. Então, isso aqui, olha, não me serve como solução. Bacana, não é verdade? Bom, agora eu vou pegar a outra sentença, que é menos 7x mais 21. Olha, menos 7x mais 21 e vou igualar a zero, né? Menos 7x igual a menos 21 e aí você vai achar x igual a 3. Devagarzinho pra você entender. X igual a 3. Eu estou no intervalo de menos 6 a 3, incluindo menos 6 e incluindo 3. Bom, o 3 está nesse intervalo? Tá, beleza. Então, x igual a 3 é uma solução dessa equação. Por fim, menos x mais 3 igual a 0. Olha, vou fazer aqui embaixo, tá? Menos x mais 3 igual a 0. E aí você vai achar x igual a 3. Aqui é a mesma que a gente já tinha achado ali, né? Que para x maior ou igual a 3. Portanto, a única solução dessa equação é o 3. Aí, acabou.
Então, pessoal, o que você deve fazer para resolver uma equação modular como essa? Uma equação dada pela soma de vários módulos, né? A primeira providência é passar tudo para o primeiro membro. Joga tudo lá para o primeiro membro, deixa no segundo membro apenas o zero. A providência seguinte é você estudar o sinal das funções que estão dentro do módulo. Eu tenho aqui uma função, duas funções, eu fiz o estudo do sinal das funções que estão dentro do módulo. Tranquilo? Depois é construir o quadro auxiliar, bem como eu fiz. Dê tantos traços verticais quanto são as raízes diferentes que você achou. Considere na primeira linha o primeiro módulo, na segunda linha o segundo módulo, na terceira linha a outra parcela. Tá? E por fim aqui você soma tudo. Tá? Depois você pega cada uma dessas sentenças, iguala a zero e vai verificando se as soluções que você achou em cada parcela está dentro da condição aqui que você estabeleceu. Tudo bem? Mais um exemplo, resolver a equação módulo de 3x menos 6 mais módulo de 4 menos x igual a 6. Então tá, qual é a primeira providência mesmo? O que nós discutimos? A primeira providência é você passar tudo para o primeiro membro. Então vamos fazer isso. Vai ficar assim, ó, módulo de 3x menos 6 mais módulo de 4 menos x menos 6 igual a 0. Pronto, é providência 1, na verdade, é passar tudo para o primeiro membro. Bom, o passo seguinte é você estudar o sinal das funções que estão dentro do módulo, tá? Então, vamos fazer isso. Aqui tem a função 3x menos 6, que eu vou chamar de função f, que está dentro do primeiro módulo. E a gente tem a função 4 menos x, que está dentro do segundo módulo, que eu vou chamar de g. Para estudar o sinal dessas funções, a gente deve igualar a zero, determinar as raízes inicialmente. Vamos fazer isso então, ó, 3x menos 6 igual a 0. Aqui vai ficar 3x igual a 6, ou seja, x igual a 2. Bom, a fim de estudar o sinal da função f, a gente deve fazer também um esboço gráfico, né? Vou fazer um esboço gráfico da função. Aqui está o eixo x. O que a gente sabe a respeito do gráfico da função f? É uma reta crescente, né? Porque o parâmetro a é positivo e toca o eixo x aqui no 2, no ponto de abscissa 2. Algo mais ou menos assim, olha. É o gráfico da função f. Aqui você coloca um sinalzinho de mais, aqui você coloca o sinal de menos. Esse é o estudo do sinal da função f. Vou estudar o sinal agora da função g. 4 menos x igual a 0. 4 menos x igual a 0. Você vai obter menos x igual a menos 4, ou seja, x igual a 4. x igual a 4. Um esboço gráfico dessa função. Bom, o gráfico da função g é uma reta, porque a função é do primeiro grau, só que a reta aqui é decrescente, que o parâmetro a é menos 1, e toca o eixo x no ponto de abscissa 4. Então, algo mais ou menos assim, ó. 4, que está o eixo x, mais, o mais agora para a esquerda, atenção, hein? Mais, menos. Pronto. Então, recapitulando para você, passo 1, o que eu devo fazer? É passar tudo para o primeiro membro. Deixa no segundo membro apenas o zero. Passo 2 é estudar o sinal das funções que aparecem dentro do módulo. Pronto, essa função eu estou chamando de f, essa função eu estou chamando de g. Aqui está o estudo do sinal da função f, estudo do sinal da função g. Passo 3 é você fazer o quadro auxiliar. Como é que a gente deve proceder mesmo para montar esse quadro auxiliar? Você vai dar tantos traços verticais, quantas são as raízes diferentes que você achou aqui no estudo do sinal. Achei duas raízes diferentes, você vai dar aqui 2 traços verticais. Um traço vertical, 2 traços vertical. Disponha as raízes em ordem crescente. Aqui você coloca o 2, aqui você coloca o 4. Pronto. O que você vai colocar na primeira linha desse quadro auxiliar, pessoal? O que você vai dispor aqui? O que você vai considerar? Você vai considerar o primeiro módulo. Devagarzinho para a gente entender. Deixa eu terminar aqui de fazer meu quadro auxiliar. Aí, ó. Que bonito tá ficando. Pronto. Isso, agora sim. Na primeira linha aqui do quadro auxiliar, você vai considerar o primeiro módulo, né? A primeira parcela da equação aqui, que é módulo de 3x menos 6. Módulo de 3x menos 6.
Bom, o que o estudo do sinal da função f diz para a gente? Diz para a gente que se x for menor do que 2, a função f é negativa, ou seja, o 3x menos 6 é negativo. E módulo de um número negativo é o oposto dele. Então aqui você vai colocar menos 3x mais 6. Menos 3x mais 6 para x menor do que 2. Devagarzinho para você entender. O que o estudo do sinal está dizendo para a gente? Que se x for menor do que 2, f de x é negativo, ou seja, 3x menos 6 é negativo. E módulo de 3x menos 6, nesse caso, vai ficar menos 3x mais 6. Isso no caso em que x é menor do que 2. Agora vamos pensar no caso em que x é maior do que 2. O estudo do sinal da função f diz que se x for um número maior do que 2, f é positivo, ou seja, 3x menos 6 é positivo. E módulo dele vai ser ele mesmo. Aqui, olha, para x maior do que 2, você coloca 3x menos 6, e aqui também, ó, 3x menos 6. Pronto! Considerei aí na primeira linha do nosso quadro auxiliar a primeira parcela da equação, né, que é o módulo de 3x menos 6. Na segunda linha eu vou considerar a segunda parcela, que é o módulo de 4 menos x. Módulo de 4 menos x. Vamos lá. O que o estudo do sinal da função g diz para a gente? Atenção aqui nesse detalhe. Ele diz para a gente que se x é menor do que 4, a função g é positiva. Ou seja, o 4 menos x é positivo e o seu módulo é ele mesmo. Então, ó, aqui está o 4, tá vendo? Para x menor do que 4, o módulo de 4 menos x é ele mesmo. Aqui você vai colocar o 4 menos x. Aqui você vai colocar o 4 menos x. Que mais o estudo do sinal está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que se x for maior do que 4, tá vendo aqui? Se x for maior do que 4, g de x é negativo, ou seja, 4 menos x é negativo. E dessa forma, o módulo de 4 menos x vai ser quem? Menos 4 mais x. Aqui você vai colocar menos 4 mais x. Olha que bacana, né? Na próxima linha do quadro auxiliar, você vai considerar essa parcela, né, o menos 6, que como não tem módulo, fica menos 6 em todos os lugares aqui, né, menos 6, menos 6. Pronto. E na última linha, você vai considerar o primeiro membro da equação, né? O primeiro membro da equação, observe, o primeiro membro da equação é uma soma dessas parcelas, soma desse módulo com esse módulo com menos 6. Ou seja, você deve somar aqui, né, essas colunas. Então, somando aqui, a gente vai obter, olha, menos 3x menos x vai dar menos 4x. Vou deixar em vermelho mesmo, né? Menos 4x, menos 4x. Que mais agora? Esse mais 6 com esse menos 6 você vai cortar, ainda sobra o mais 4. Menos 4x mais 4. Bom, somando aqui, 3x menos x vai dar 2x. Aqui, menos 6 mais 4 dá menos 2. Menos 2, menos 6, menos 8. Excelente. E aqui, como é que vai ficar? Olha, 3x mais x vai dar 4x. 4x. Menos 6 menos 4 dá menos 10. Menos 10, menos 6, menos 16. Pronto. Tá aí o quadro de sinais, né? Tá aí o quadro de sinais. O que eu devo fazer agora? Eu devo pegar cada uma dessas parcelas aqui embaixo, olha, e igualar a zero. Porque isso aqui, olha só, é o resumo, vamos dizer assim, do primeiro membro da nossa equação. Então, vou pegar e igualar a zero. Vamos lá. Menos 4x mais 4 igual a zero. Ou seja, menos 4x igual a menos 4, e aí você vai concluir que o x é igual a 1. Está na hora da gente decidir se esse x igual a 1 vai servir ou não como solução aqui para a minha equação. E nesse caso ele vai servir como solução porque essa sentença aqui, olha, menos 4x mais 4, é levada para os x que são menores do que 2, não é verdade? Como 1 é menor do que 2, 1 é a solução da nossa equação. Beleza. Vamos pegar outra parte aqui agora. 2x menos 8 igual a 0. 2x menos 8 igual a 0. Significa 2x igual a 8 e, portanto, x igual a 4. Está na hora da gente decidir se x igual a 4 é a solução da nossa equação. Bom, eu estou nesse intervalo aqui, né, de 2 a 4, incluindo 2 e incluindo 4. Opa, então x igual a 4 é a solução. Falta o outro, né? 4x menos 16. Vamos fazer aqui embaixo. 4x menos 16 igual a 0. 4x igual a 16 e, portanto, x igual a 4
que já foi considerado aqui, né? X igual a 4, que também vai ser a solução aqui, porque aqui é x maior ou igual a 4. Então, a solução dessa equação modular vai ser quem? 1 e 4. Excelente. Então tá aí, pessoal, equação modular.